As árvores, plantas, vegetais sabem a sua função. Os bichos selvagens sabem as suas funções. Até uma ameba sabe a sua função. Agora, ser humano, o que é ser um humano? E depois que eu vi o conceito de ser humano, eu comecei a me perguntar se eu realmente sou humana, se eu estou cumprindo as minhas funções. Espécie viva evolutiva que se difere das demais por possuir inteligência e razão. Nível mais alto de complexidade. Se for mulher, então nem se fala, né? Capacidade de raciocínio lógico, sabedoria, autoconsciência de sua existência. Para que eu vim ao mundo? Existo. Para quê? Consciência sobre a morte, racionalidade, capacidade de expressar a criatividade, capacidade de comunicação complexa, fala escrita gestual, lá no Google só fala isso, mas nós temos inclusive a capacidade de ler símbolos e arquétipos, entender os arquétipos, capacidade de se organizar em grupos sociais, como famílias, nações e etc. Para a filosofia, o homem racional é capaz de ser unidade e totalidade. Ou seja, ele pensa em si, é uma ação local, pensando no global. O ser humano real, o ideal do ser humano é esse. Ele consegue distinguir coisas e elaborar conceitos. Filosofia, o ser humano é isso. Já do ponto de vista sociológico, o que é um ser humano? O ser humano é aquele indivíduo que é capaz de viver em sociedade, ele influencia e é influenciado por determinado comportamento social. A filosofia fala o seguinte: é uma ameba. Se for só isso aqui, é uma ameba. Ele veio ao mundo só para procriar, comer, ter prazer e só. Aquela velha frase, é um homem ou um rato? E eu fico me perguntando, com tanta complexidade que o ser humano tem, eu vim ao mundo só para isso, trabalhar, ter prazer, comer, procriar. Quando começamos a nos questionar sobre isso, fica querendo saber a que veio. Se eu não estou sabendo amar o meu próximo, se eu continuo sendo egoísta, quando eu não perdoo, quando eu não me preocupo em ser uma pessoa criativa, em ajudar o próximo de alguma forma, o que eu estou fazendo aqui, afinal? Porque o homem já criou objetos voadores que têm a capacidade da luz. Dizem que já fomos até a Lua. O homem faz muita coisa para fora de si. Aparentemente, não controlamos as pessoas. Na verdade, quando eu não defino quem eu sou, para que eu vim ao mundo, eu já estou sendo controlado. Porque quando não definimos e não pensamos nisso, nós estamos sendo pensados. Então é Natal e o que você fez. Se o que você fez aqui pra mim hoje em dia tem um sentido muito maior do que antigamente. Antigamente é o que você fez significava o que eu comprei. Comprei um carro, uma casa, era muito pra fora. E hoje em dia eu fico pensando assim, o que eu mudei em mim? Eu adquiri a força de vontade que eu tanto quero para perder um monte de peso. Eu mudei meu caráter, eu aprendi a perdoar. O que eu fiz nesse sentido, que é a parte mais complicada mesmo de se transformar. Quando eu simplesmente sigo a moda, sou massa de manobra. Não estou usando meus dons. Quando eu falo em dons, eu não estou falando de ser uma Madre Teresa de Calcutá, Mozart, né, que já nasceu com aquele dom, mas mesmo assim, mesmo nascendo com todo aquele dom de compor, de fazer música, ele teve que treinar muito, estudar muito. Um Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era engenheiro, cientista, só se conhece mais o lado dele pintor, mas ele se entregou totalmente, que estava dentro dele, ele explorou todos os dons dele e dividiu com a humanidade. O que ficou mais conhecido foi essa coisa mesmo visual, porque não sei se você sabe, mas tudo que é bom e belo, nós temos uma atração imensa. Por isso que a boa música, a pintura, exercem um fascínio mesmo sobre a gente. Nós ficamos fascinados com as obras de verdade, porque elas são, na verdade, a divindade se canalizando no ser humano, né? E esses homens que tiveram esses dons, que se entregaram à essência, ao lado deles mais humanos, eles têm essa consciência, que eles são apenas um canal para o que vem de cima. E eu tenho pensado muito nisso. Se eu sou um canal para o que vem de cima. E tendo a consciência plena que não só ainda, que tem muita coisa para limpar, muita sujeira, muita coisa adquirida com o tempo dessa sociedade, essa programação que coloca na gente, que é uma matrix mesmo. Nós somos programados para sermos bem egoístas. Dizem que o homem mais sábio, conhecido, esses sábios que tem por aí no meio do mundo, ainda não são a sabedoria total. Eles são o que se aproximam da sabedoria. É muita audácia querer ser uma sábia. Mas eu posso trilhar esse caminhozinho, caio aqui, levanto acolá, e assim eu vou a vida toda até a morte, né? Sem atingir a perfeição, mas tentando. Achei engraçado que no Google tem a definição da pessoa ameba. Homem ou pessoa ameba é aquela pessoa egoísta, sem raciocínio, obtuso, ou seja, sem inteligência, rude, bronco, estúpido. Homem ameba. Eu realmente acredito nesse conceito.
que eu vim ao mundo para me construir, não para construir coisas, máquinas. Não é isso. Faz parte. Pode ser, talvez ajude na evolução, mas provavelmente não. Porque o homem, sem saber fazer uma bomba que destrói o mundo, ele estava muito melhor. Mais uma prova de que coisas materiais, essa construção para fora não nos leva a grandes lugares. O que nos leva a algum lugar é olhar realmente para dentro, é querer mudar dentro. E mais uma prova de que a gente precisa realmente usar nossas funções humanas, porque os bichos estão ganhando da gente. Hoje em dia a gente já consegue fazer com que um bicho sinta saudade da gente. A gorila Coco, ela aprendeu mais de 1000 sinais, aprendeu a falar conosco, né, com seres humanos, através de sinais. Ela tinha mais de 1000 sinais e ela conseguia falar tudo. Para você ver como o bicho ele está conectado tanto com a natureza como com o ser humano. Agora, nós conseguirmos nos conectar com a natureza já é uma outra história, porque estamos muito conectados com as máquinas. Isso atrapalha muito. E a gente tem uma aversão tão grande à sabedoria que tem um exemplo. Sêneca, um filósofo estoico, um dos diplomatas, ele foi assassinado por seu discípulo Nero. Tendo essa aula filosófica, eu pensei assim, caramba, isso aí é um símbolo do que a gente vive até hoje. É assim, olhando por outro ângulo. Nós temos pavor à sabedoria e a gente acaba dando um jeito de espantar, de matar a sabedoria, assassinar mesmo. Nero, ele falou, chegou para Sêneca e disse: se mata, se suicida, corta os pulsos. Porque ele não aguentava mais aquela sabedoria, aquela coisa que era bom para a humanidade, não era mais uma coisa egoísta. E ele queria só saber das coisas que promoviam ele mesmo. Pelo que eu entendi, não me aprofundei. Mas se ele foi capaz de matar Sêneca, que era um filósofo maravilhoso, cheio de problemas, riquíssimo, que apesar disso ainda pensava na humanidade, pensava no todo, ele pensou isso porque queria matar Sêneca, porque Sêneca representava o que ele não conseguia ser, o que ele não conseguia chegar nem perto e nem tentou. Se tentou, a vontade foi muito fraca. E a gente acaba fazendo isso muitas vezes. Quando a gente vê uma pessoa que está indo, que está à frente da gente, que tem força de vontade, nós não conseguimos interpretar, mas tem uma inveja, tem uma coisinha que incomoda e a gente quer matar aquilo, a gente quer colocar para baixo. Porque quando a gente puxa quem tá lá em cima para baixo, a gente tenta puxar, né, porque a gente não consegue, incomoda. Tira os louvores daquela pessoa para que ela fique mais parecida com a gente mesmo. Porque eu não falei tudo que o Leonardo da Vinci era. Leonardo era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. E sabe qual é a parte mais engraçada da história de Leonardo da Vinci, que eu tava vendo? É que uma vez ele ficava prestando serviço para as pessoas. O Papa chegou em um determinado local lá que ele estava e todo mundo babando o Papa, né? Todo mundo lá ao redor do Papa e ele continuou fazendo os trabalhos dele. E as pessoas ficavam questionando, você não vai lá bajular o Papa? E ele disse, não, já tem muita gente lá fazendo isso, eu vou continuar aqui fazendo o meu trabalho. Então ele focava o que ele queria e ele seguia aquilo sem pausa e sem pressa. Sempre com aquele olhar de que eu vou chegar lá, custe o que custar. Esse exemplo de Leonardo da Vinci e do Mozart mostra o seguinte, que para você ser uma pessoa elevada, ser um ser humano, você não precisa estar, eu sou um ser humano porque eu doei tudo que eu tinha na minha casa pro outro, não. Essa doação é do ser, não é do ter. É legal doar coisas? Sim, eu concordo. Mas você pode estar ajudando a pessoa ou você pode estar atrapalhando. Você poderia ajudar, é aquela velha história, né? Ajudar a pescar e não dar o peixe. Porque quando você ensina a pescar, você está ajudando a pessoa a crescer. E isso é você dar o ser. Ensinar alguma coisa, mostrar coisas belas, né? A música bonita, ela eleva a alma e a pintura também, como eu já falei. Agora eu vou contar uma história para você ver a diferença entre valores e virtudes. Vou encerrar com essa historinha. Era uma vez um filósofo e 2 discípulos. O filósofo decidiu levar os discípulos dele para conhecer um sábio que morava no alto da montanha. No caminho, o filósofo se deparou com um pastor levando um porco. Esse porco estava com a pata machucada e o pastor batendo no porco e o porco atrasava a chegada dele lá, ponto onde ele queria. Vem um senhorzinho e pergunta se pode levar o porco e leva. Pega o porco e leva e o pastor que estava batendo no porco ficou rindo, caçoando. Esse homem só pode ser louco, porque fazer isso é desnecessário. Os discípulos que estavam com o filósofo atrás observando perguntaram para o filósofo por que esse homem fez isso, pegar um porco e levar até o local. Não tem sentido, ele fez isso para ajudar o pastor ou fez isso para ajudar o porco? Aí o filósofo responde, com certeza ele fez para ajudar a si mesmo, porque quando ele chegasse na casa dele, ele ia ficar com a consciência pesada por não ter feito isso. Porque o pastor, ele não ia se preocupar em ajudar, porque o pastor estava era caçoando dele. E o porco também não tem consciência. Para que ele ia ajudar o porco? Então ele está fazendo por ele mesmo, para ele não ficar com a consciência pesada. Continuaram andando rumo à casa do sábio.
Quando chegaram na casa do sábio, para surpresa deles, o sábio era o senhor que pegou o porco e levou. Conversaram, passaram o dia com esse sábio, foi maravilhoso o dia. Na hora de ir embora, os jovens perguntaram: Seu sábio, por que foi mesmo que o senhor pegou aquele porco? Foi pelo pastor, ou foi pelo porco, ou foi pelo senhor? O sábio fala assim: Porco? Eu peguei um porco? Os discípulos disseram: Sim, você pegou um porco no colo e levou, porque ele estava com a pata machucada e você levou. Não, eu? Não, não lembro disso. E os meninos, os discípulos do filósofo lá ficou: Meu Deus, o homem pegou um porco no colo hoje de manhã e não lembra? Que homem doido. Vamos embora. E assim, quando saíram da casa do sábio, o filósofo começou a rir. Chegou à seguinte conclusão: Eu respondi que o sábio, que o senhor estava levando o porco, porque eu respondi como eu faria. Eu faria por isso, para ficar com a consciência tranquila e não ficar pensando naquele sofrimento do porco. Mas aquele sábio, fazer as coisas boas, corretas, humanas, já estão tão entranhadas nele, que ele faz e nem lembra. Então é como respirar. Ele não lembra quantas vezes ele respirou, ele não sabe, é natural. E nisso eu lembrei, escutando essa história, eu lembrei aquela velha história de que a a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo. Não tem essas coisas, né, da Bíblia? Já disse que eu sou horrível de Bíblia. Quando a gente, quando eu chegar nesse ápice de ser uma humana, com todas as minhas funções funcionando, eu vou fazer coisas boas e nem vou saber que eu fiz, vai ser como respirar. E é nesse lugar. É um grande sonho. E isso para mim se tornou uma filosofia de vida. Chegar nesse lugar, sem pressa, sem pausa, e sabendo que eu tô a anos-luz de distância. Beijo.